última coisa que eu queria falar para você é em relação a sequelas. Quais são as possíveis complicações, as possíveis sequelas, né, de uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, né, ou gonococo. Na verdade, por que a gente fala clamídia e gonococo? Porque eles são assim, ó, eles andam de mãos dadas, né, gente? Eles são muito parceiros os dois. Então, assim, eles estão sempre juntos, os dois, a clamídia e o gonococo. Não tem por que, né, a gente tratar uma pessoa só para clamídia ou só para gonococo. A gente sempre acaba prescrevendo o tratamento para os dois, principalmente quando tem uma cervicite, né? Porque os dois estão juntos, né? Eles andam de mãos dadas. Então, quais são as sequelas que eles podem causar? Se eu tenho, então, uma infecção gonocócica, uma infecção por clamídia não tratada, isso pode evoluir para uma DIP, para uma doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória pélvica, ela pode provocar uma salpingite, pode causar dor pélvica crônica, então pode ser uma causa, né, de dor pélvica crônica que essa paciente vai ter para o resto da vida. E muitas vezes essas pacientes, elas padecem, né? Elas consultam com um monte de gente e já é o quinto, sexto médico que ela tá consultando, né? E ela tem dor e aí, é normal, é assim mesmo, né? Ou às vezes confunde, deve ser uma endometriose. Gente, não, pode ser, claro que pode ser endometriose, pode ser N causas, mas assim, sempre tem que pensar em um processo infeccioso. Sabe o que a clamídia e o gonococo podem provocar? Às vezes eles geram a formação de líquido, né? De uma coleção líquida na tuba. A gente chama isso de hidrossalpinge. Hidrossalpinge é uma das grandes causas de infertilidade feminina. Então, se a paciente teve uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, às vezes gera um processo ali na tuba que acumula líquido, né? Por sequela de clamídia e gonococo, e a gente chama isso de hidrossalpinge. Isso é um problemão, porque a hidrossalpinge, ela acaba dilatando a tuba. Parece que a tuba fica, o formato, né, parece de uma salsicha, assim, porque ela fica dilatada, cheia de líquido, e esse líquido é por processo inflamatório crônico, e isso gera uma infertilidade por fator tubário. Inclusive, é importante lembrar que a hidrossalpinge, ela precisa, né, quando a gente tem diagnóstico de uma paciente com infertilidade por hidrossalpinge, é importante sempre lembrar que não adianta a gente, trata então com antibiótico e vê o que vai acontecer. Não, quando tem hidrossalpinge e a paciente tem infertilidade, o ideal, né, a propedêutica correta é a gente fazer salpingectomia, tirar as tubas da paciente e indicar um processo de reprodução assistida, uma fertilização in vitro ou ainda uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Por quê? Né? Porque quando a gente tem hidrossalpinge, tem tanto processo inflamatório aí, recruta tantas células inflamatórias, marcadores inflamatórios, que cria um ambiente no trato reprodutivo hostil, né, à ocorrência de uma gestação. Então, mesmo que você faça uma FIV, uma fertilização in vitro, né? E aí você coloca os embriões lá dentro do útero da paciente, se ela tá com uma hidrossalpinge, aquilo vai gerar um processo inflamatório, né, no trato reprodutivo, e isso vai piorar as taxas de sucesso. Isso vai impactar nas taxas de sucesso da fertilização in vitro. Ela responde muito mais, as taxas de implantação desses embriões são muito maiores quando você faz salpingectomia. Então, hidrossalpinge, infelizmente, a gente tem que tirar as tubas dessa paciente, dá um pouco de medo, né, porque parece um contrassenso, né? Não, mas se ela tá infértil, tá consultando por infertilidade, eu vou justamente sacar fora as tubas dessa paciente? Sim, você vai fazer salpingectomia porque isso melhora as taxas de sucesso da reprodução. Ela vai ter que ir para reprodução assistida de qualquer forma, se ela tem hidrossalpinge. Se você tira as tubas, você melhora muito as taxas de sucesso da reprodução assistida. Então, super importante lembrar disso. Outras sequelas, né, outras complicações possíveis de uma infecção não tratada por clamídia e gonococo, existe uma condição que são aderências ali no fígado da paciente, na cápsula de Gleason do fígado, que forma como se fosse cordas de violino, né, na cápsula de Gleason. A gente chama isso de periepatite, ou ainda chamada síndrome de Fitzhugh-Curtis. A síndrome de Fitzhugh-Curtis é uma periepatite, né? Fica como se fosse várias aderências em cordas de violino ali na cápsula de Gleason. Isso vai ser diagnosticado, né, por videolaparoscopia
e às vezes as pacientes elas acabam tendo uma dor crônica ali na região do hipocôndrio. Então as pacientes se queixam, né? Poxa, tem uma dor crônica no hipocôndrio direito. Tem que lembrar que um dos possíveis diagnósticos é a síndrome de Fitzhugh-Curtis. O diagnóstico definitivo vai ser por laparoscopia, né? E é por sequela, é clamídia, é gonococo, principalmente a clamídia, né, pode dar a síndrome de Fitzhugh-Curtis. Então é uma possível sequela, uma possível complicação. E outra possível complicação, né, que a gente tem que sempre lembrar quando a paciente teve, né, uma clamídia, um gonococo, é que às vezes causa semi-obstruções tubárias e essa não obstrui completamente a tuba e a paciente consegue engravidar. De fato, o espermatozoide consegue chegar para fecundar o óvulo. Só que quando ele está migrando, né, ali o ovo, né, o produto da concepção, ele está migrando, na verdade, embriologicamente falando, seria uma mórula. Quando a mórula está migrando, ela não consegue passar porque está cheio de semi-obstruções e ela acaba se implantando na tuba. Então, a clamídia e o gonococo não tratados também podem ser uma causa, né, de uma gravidez ectópica, né, de uma gravidez fora do seu local habitual, que é a cavidade uterina. Então, o embrião ele acaba não conseguindo passar, a mórula não consegue passar, não consegue chegar por essas semi-obstruções e acaba se implantando na tuba, que a gente sabe que é uma gestação inviável. Por isso, colegas, não esqueçam de sempre suspeitar, né, desses dois agentes aí microbiológicos. Clamídia e gonococo tem muito no Brasil. A gente, infelizmente, tem muita clamídia, muito gonococo aí circulando e a gente que é profissional da saúde tem que lembrar deles, tem que lembrar que a gente precisa tratar, precisa rastrear nos grupos populacionais que foram falados. Precisamos lembrar, né, que eles causam sequelas e a nossa população merece, né, que eles sejam tratados. E sempre convocar as parcerias sexuais, porque o objetivo é a gente interromper as cadeias de transmissão. Não esqueçam do exame que é o melhor a ser pedido, vai ser sempre a biologia molecular, e o local para você pedir nas mulheres, então, definitivamente é o canal cervical. E sempre que você tiver suspeita, né, às vezes, eu não tenho, tô num lugar que já, Adri, é super difícil, não tem como pedir, tem pouco recurso, condições financeiras muito adversas. Bom, se não tem como, você trata, né? Se não tem como você pedir o exame, não tem como rastrear, você tá suspeitando que é isso, trata, né? Vai fazer o tratamento conforme for o quadro que você identificou, mas trata porque é sempre melhor você tratar do que você deixar uma pessoa com suspeita ir para casa, que ela vai acabar só acelerando mais, né, as cadeias de transmissão. Então, nunca esquece disso.